Show. Perfeito. Então, boa tarde a todos e todas. Para quem não me conhece, eu sou Davi Emoto, eu sou gerente executivo da Abraide. Hoje eu estou acompanhado aqui da doutora Hela. Doutora Hela, vocês conhecem muito bem. Doutora, quem responde aí todas as dúvidas que vocês apresentam. Pessoal, só para alinhar a expectativa hoje da nossa reunião, são vários temas, né? Essa questão os temas tributários, eles estão muito quentes agora nesse segundo semestre, e a gente resolveu trazer alguns deles aqui. Então, a gente vai discutir três temas: o ajuste CNF número 2 de 2024. Eu vou deixar esse mais para o final, porque tem muitas dúvidas sobre o ajuste. E eu vou falar rapidamente também sobre a reforma tributária e o convênio ICMS 0199, tá? Eu tenho percebido que muitos de vocês aí estão nos questionando com relação ao convênio e também em relação à reforma tributária. Então, a gente faz esse combinado aqui. Então, os primeiros temas, convênio ICMS e reforma tributária, e ao final a gente fala sobre ajuste CNF, tá? Bom, vamos lá então. Convênio ICMS 0199. Estamos enfrentando, quando eu falo estamos, eu coloco outras associações também, né? A BIMO e a ABIMED, estamos trabalhando em conjunto, a BRAID, a BIMO e a ABIMED, para avançar com relação ao convênio ICMS 0199. Temos um grande desafio, tá? O convênio ainda ele não foi renovado, lembrando que ele vai até 31 de dezembro desse ano, ele foi renovado em abril, muitos de vocês se lembram que foi no dia 1º de maio, onde houve a publicação, e ele foi internalizado aqui no estado de São Paulo. E ele vai até 31 de dezembro desse ano. E desde então, né, a gente tem conversado, a BIMED, a BIMO e a PRAID, com o governo, com o objetivo de demonstrar a importância dessa renovação. Embora haja digamos assim, uma sensibilização do governo do Estado de São Paulo, sobretudo a Secretaria de Saúde aqui do Estado de São Paulo, ainda não temos, tá, um indicativo claro de que o convênio será renovado. É importante falar isso, que eu sei que aqui tem alguns representantes de hospitais, então é importante a gente se preparar para caso o convênio não seja renovado. Estamos envidando todos os esforços para fazer isso, para que seja renovado, tentando uma agenda também com o governador do estado de São Paulo, mas até o momento estamos tendo uma certa dificuldade com relação a isso, tá? Então, convênio ICMS 099 é essa atualização política, tá? Bom, avançando aqui, pessoal, tem um outro tema que voltou na mídia agora, que é a reforma tributária. É importante que todos vocês estejam a par da reforma. De novo, nós aqui, porque a Braide, a BIMO, a BIMED, a BIS, para quem não conhece a BIS é uma aliança da indústria inovadora em saúde, diagnóstico por imagem, a própria Braide e a Divamed, estamos em conjunto, né, numa frente ampla, defendendo o setor de dispositivos médicos na reforma tributária. Aqui eu quero falar sobre os aspectos políticos dessa reforma tributária. Lembrando que a gente já, inclusive a própria doutora Hela já falou sobre isso num webinar que nós fizemos na Abraide. Depois eu vou até pedir para o pessoal colocar o link aí no chat. O tema foi amplamente discutido também num painel que nós fizemos, né? A BIS fez no fórum da BIS, dedicado para a questão tributária. Mas o que eu quero que vocês fiquem em mente? Estamos trabalhando nessa questão da reforma, tivemos um ganho inicial com relação à reforma tributária, lembrando que houve
a aprovação da emenda constitucional que incluiu o setor de dispositivos médicos como setor que teria um tratamento diferenciado em relação ao setor de dispositivos médicos. Então, tivemos esse ganho inicialmente, mas depois, quando da regulamentação da reforma tributária, nós tivemos uma certa perda, né? Eu encaro como perda. O porquê disso, pessoal? E tentando falar de forma muito rápida sobre esse cenário. Quando foi aprovada a reforma, lá em dezembro do ano passado, o setor de dispositivos médicos, junto com o setor da indústria farmacêutica, foi incluído no tratamento diferenciado. O que é esse tratamento diferenciado? São dois cenários. Uma redução de 60% em relação à alíquota referencial, que nós ainda não sabemos qual que é o valor dessa alíquota, e um outro cenário que é uma redução de 100% em relação à alíquota, ou seja, um cenário de isenção. Qual foi o grande problema? Na discussão na Câmara dos Deputados, eles apresentaram, né, os congressistas apresentaram um terceiro cenário, que não terá nenhuma redução. Então, apresentaram uma lista no PLP que fala o seguinte: olha, alguns produtos terão uma redução de 60% em relação à alíquota referencial, outros produtos terão uma redução de 100% em relação à alíquota referencial, e uma ampla gama de produtos não terá nenhum tipo de redução ou nenhum tipo de benefício. E nós sempre defendemos que a Câmara, que os congressistas observassem aquilo que estava na emenda constitucional. A discussão ela segue, estamos tentando emplacar uma série de emendas. Agora, a discussão está no Senado Federal, está na CCJ do Senado Federal. A gente tem tentado uma participação na audiência pública, mas o que eu quero que vocês tenham em mente e façam essa avaliação, é que hoje, da forma que o texto foi apresentado, teremos um aumento de carga tributária, tá? Então, esses eram os pontos que eu gostaria de trazer para vocês. Primeiro, com relação ao convênio ICMS 099 e segundo, com relação à reforma tributária. Doutora, você quer complementar algum ponto aqui em relação a esses dois temas? Eu posso falar sem problema nenhum. Bom, primeiro, boa tarde, pessoal. É uma alegria estarmos juntos aqui novamente. É visível que esse tema de tributação relativa à área da saúde é um tema palpitante e traz muita insegurança. E no fim do dia, isso afeta diretamente a nossa capacidade de precificar os produtos, de organizar as nossas operações. E quanto mais conhecimento e previsibilidade nós pudermos ter, menores vão ser as chances da gente acabar tendo algum tipo de autuação ou alguma surpresa que tenha passado despercebida por nós e, consequentemente, não tenha sido computada nas nossas previsões para o ano que está por vir. Dito isso, Davi, você tinha pedido que eu efetivamente hoje conversasse sobre os principais pontos, justamente para uniformizar essa notícia e tentar tirar o máximo de dúvidas possíveis do setor em relação a isso, que era o Convênio 199, reforma tributária e o ajuste CNF 2 de 24, que ainda está gerando bastante debate, situações pontuais que acabam necessitando de algum tipo de ajuste. Então, eu vou seguir essa mesma ordem que você falou, mas tentando não repetir o que você disse, sim agregando alguns pontinhos para que a gente possa, de fato, ter atenção a coisas que são relevantes nessa dinâmica. Então, o primeiro ponto que você trouxe foi o convênio 199. E muito bem apontado, o convênio 199, ele tem vigência até 31 de dezembro deste ano. Se não tiver uma renovação, não tem mais convênio 1 de 99. Então, diferente do convênio 126, que é o que permite que os estados concedam isenção para produtos ortopédicos
sem prazo nenhum, portanto, ele continua existindo, continua valendo da mesma forma como a gente conhece, o convênio 199 sempre nos traz grandes emoções, né? Eu brinco que de coração a gente não morre, a gente vive com inúmeras emoções no nosso cotidiano. Então, o convênio 1 de 99, ele é um convênio que sempre foi a prazo determinado. A última renovação dele, ela trouxe validade para o convênio até 31 de dezembro deste ano. E aí vocês podem perguntar, e me parece que essa é a pergunta palpitante, mas o que que precisa para renovar por mais um ano? Para a gente levar isso até 31 de dezembro de 25, ou eventualmente levar isso até 31 de dezembro de 2032, que seria o último ano do período de transição da reforma tributária. O que que a gente precisa para ter essa isenção lá no final? Veja, a gente precisa prestar atenção, e aqui na Abraide nós estamos falando com empresas que estão de norte a sul do Brasil. E a gente está falando de ICMS. E ICMS é um tributo estadual. Então, quais são os requisitos ou os passos que a gente precisa ter para que o Estado prorrogue essa isenção para a gente? Primeiro passo, a gente precisa que o CONFAS publique um novo convênio autorizando os estados a prorrogarem essa isenção. Veja, se o estado de São Paulo não quiser ter a autorização para prorrogar a isenção, se um estado votar contrário, em princípio esse convênio não é aprovado. E aí a gente não tem, nenhum estado teria autorização para prorrogar essa isenção. Então, o primeiro passo, e esse passo a Braide tem batalhado muito lá no CONFAS, é para que o CONFAS publique um convênio prorrogando essa isenção de ICMS para os produtos da área da saúde. Porém, o CONFAS publicar este convênio não é suficiente para que a gente, no nosso dia a dia, nas notas que a gente emite, para que a gente possa utilizar essa isenção. E eu acredito que todos nós tenhamos muito fresco na memória aquele período do ajuste fiscal paulista, em que São Paulo decidiu cobrar ICMS sobre esses produtos, enquanto os demais estados do Brasil não cobravam. ICMS é imposto estadual. O convênio, uma vez aprovado, ele é autorizativo para o Estado. O Estado pode ou não vir a internalizar esse convênio para que ele produza efeitos. Então, nós temos aqui 28 desafios. O primeiro desafio é o do CONFAS, que é fazer com que o CONFAS prorrogue ou autorize a prorrogação. Uma vez autorizada a prorrogação, é de forma tempestiva conseguir que até 1º de janeiro cada um dos estados tenha internalizado essa prorrogação. E nós esse ano vivemos isso mais uma vez na pele aqui em São Paulo, que estava às vésperas de escoar o prazo do antigo convênio que havia prorrogado a isenção, que era até abril desse ano, era 1º de maio, e a gente estava naquela agonia, São Paulo vai publicar ou não vai? São Paulo vai internalizar ou não vai? Então, o que que eu peço que vocês façam, e trago isso como orientação efetivamente? Estamos trabalhando no CONFAS para ter essa prorrogação. Estamos no final de outubro. A validade é até 31 de dezembro. Existe a possibilidade de prorrogar? Existe, assim como existe a de não prorrogar. Mas uma vez aprovada essa prorrogação, que cada empresa mantenha uma atenção muito clara em relação aos seus estados, seja o estado onde ela está assediada, seja o estado para onde ela está mandando a mercadoria, para ver se esses estados internalizaram essa eventual prorrogação. Senão a gente pode ter problema. Então, esse seria o primeiro ponto que eu traria em relação ao convênio 1 de 99, que é: estamos juntos, estamos trabalhando para tentar a renovação, mas vai ser final do ano, vai ser dezembro, as pessoas saem de férias, a gente já não consegue mais os contatos que efetivamente precisaria ter, cada um vai ter que ter uma atenção bastante grande para saber se a partir de 1º de janeiro pode ou não continuar entendendo como isentos esses produtos do convênio 1 de 99. Então, essa é a primeira observação. A segunda, Davi, você falou sobre reforma tributária e estamos fazendo um trabalho árduo, constante, de negociação, de sensibilização com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Fazenda, com Câmara, com Senado,
E o que que a gente precisa, pelo menos, começar a construir, e esse foi o ponto que o Davi trouxe para mim, que é todo mundo está falando de reforma tributária, a gente sabe que esses textos estão andando na velocidade da luz, se nós formos comparar com outros projetos tão importantes quanto que não estão andando na mesma velocidade, e que ainda há um desnível muito grande de informação do que está mudando para a gente, o que que vai afetar no nosso dia a dia essas mudanças que a reforma tributária está trazendo. Então, para facilitar, eu criei um PPT aqui, só para que a gente consiga enxergar as mesmas coisas e não fique muita informação perdida nesse caminho. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela e a gente pode seguir a questão de perguntas, acredito que pelo chat, ou mesmo no final, se alguém tiver perguntas e quiser fazer, fique à vontade. Mas eu acredito que a pergunta de um acaba sendo a pergunta que dói na ferida de todos os demais que aqui estão. Então, vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, só para a gente pelo menos ficar no mesmo, na mesma página nessa questão que diz respeito à reforma tributária, tá? Então, qual é o contexto que a gente tem que essa reforma está andando e por que que ela está andando da forma como está andando? No ano passado, a gente teve a aprovação daquilo que se chamou de arcabouço fiscal para as despesas públicas. Ou seja, primeiro a gente gasta, depois a gente tem que comprovar que arrecadou o suficiente para ter gastado o que gastou. Consequentemente, toda vez que há um aumento de despesa pública, é preciso que a União, de alguma forma, viabilize caixa para o governo federal. E por isso nós estamos enfrentando tantas mudanças na tributação como a gente tem agora. Então, a gente percebe muitas empresas em fiscalização, muitas empresas em fiscalização. A gente percebe mudança de entendimentos, antes totalmente favoráveis ao contribuinte, agora já não mais. A questão das subvenções de ICMS compondo base de cálculo de tributos federais, as reviravoltas que o judiciário tem dado em relação a temas que antes já eram bem pacificados. A gente percebe que há um esforço, sim, muito grande para conseguir caixa. Dentro desse cenário em que o arcabouço fiscal foi aprovado, vejam, 2023, foi aprovada também a emenda constitucional 132. Essa emenda constitucional, ela alterou a Constituição Federal. Ela mudou a redação de alguns dispositivos que tinham lá na Constituição e que são a origem de todo o sistema tributário. Só que são dispositivos muito abertos. Assim, a gente passou a ter uma nova redação, e agora, para entender o que, que a gente tem de conteúdo dentro dessa nova redação, foram feitos esses projetos de lei, vão ser 3 ao total, até agora nós temos 2 projetos de leis tramitando. O primeiro é o PLP 68, que atualmente está no Senado Federal, e nós temos o PLP 108, que atualmente está na Câmara. E nós temos ainda que está no forno, que nós vamos receber dentro em breve. Existe uma conversa de corredor que promete este projeto até o final desse ano, que é o projeto que envolve reforma do imposto de renda. Então, esse é o contexto dentro do qual está sendo gestacionada essa regulação da reforma tributária hoje, tá? O que que essa regulação da reforma tributária, o que que a reforma tributária, em termos de modelo, acabou trazendo para a gente? O nosso modelo atual está nesse cantinho aqui, nessa primeira aba que puxa um laranjinha. Deixa eu ver se eu consigo riscar aqui. Vamos ver se a canetinha habilita para mim. Aqui nós temos o nosso modelo atual. O que que a gente está acostumado hoje dentro da nossa empresa? Hoje, quando a gente emite uma nota fiscal, a gente preenche aqueles campos obrigatórios, e a partir dessa nota fiscal, a gente vai ter a incidência de PIS, COFINS e IPI, que são tributos da União, e nós temos ICMS e ISS, que são os tributos, respectivamente, dos estados e dos municípios. Então, hoje a gente fala do Convênio 1 de 99, porque nos interessa o ICMS. Porém, com a reforma, esses tributos vão se tornar cada vez mais irrelevantes. A gente vai ter aqui, ó, um novo modelo. Esse novo modelo, ele é composto do que foi chamado de IVA dual, que é o Imposto sobre Valor Agregado, ou seja, eu tenho um produto que custa R$ 100.
é R$ 100 plus tax. É o imposto que eu vou agregar em cima do valor que eu coloquei nesse produto. E eu ainda vou poder deduzir aquilo que eu tive de custo na etapa anterior. Chamou-se de IVA dual porque ele vai ter acumulação de dois tributinhos diferentes: imposto sobre bens e serviços e contribuição sobre bens e serviços. Esse é o nosso IVA dual. E por que que ele é dual? Porque a CBS, vejam, o nome é mesmo, tá? É sobre bens e serviços. O CBS vai ser pago para a União, enquanto que o IBS vai ter os seus recursos destinados aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal, como entidades que são subnacionais. Então, eles são irmãos gêmeos, idênticos, mas eles ganharam nomes diferentes porque eles vão ser destinados para entidades diferentes. Além do IVA, essa reforma tributária criou o imposto seletivo, que também é chamado de imposto do pecado, né? São aquelas situações ou bens que sejam bens não necessários, bebidas alcoólicas, cigarros, questões que são altamente poluentes, etc., que além de pagar o IBS e CBS, ainda vão ter que pagar o imposto seletivo, que vai fazer com que haja um agravamento da alíquota que estas empresas pagarão sobre esses produtos. E criou-se ainda uma contribuição estadual. Mas veja, a ideia é que a gente saia de 5 tributos para ficar essencialmente em 3: IBS, CBS e o imposto seletivo, tá? Quais são as premissas que estão constantes naquele PLP 68, que é o que está hoje em discussão e que é o que mais nos interessa porque trata do nosso regime? Primeiro, IBS e CBS devem ter o mesmo fato gerador. Eles devem ser irmãos gêmeos. E eu digo para vocês, eles estão nascendo como irmãos gêmeos, mas a tendência é que haja um afastamento e que eles acabem se tornando diferentes com o passar do tempo, tá? Ambos os tributos, IBS e CBS, eles devem ter uma base ampla de incidência. Toda e qualquer operação que a gente faça deve ter a incidência do IBS e CBS, sem exceção. Vendi marca, comprei produto, prestei serviço. Independente do que a gente está fazendo, a gente não vai mais ter distinção entre bens materiais e bens imateriais, entre prestação de serviço e comércio e indústria. Nós vamos estar tratando destes tributos dentro do mesmo. Está tudo dentro do IBS e da CBS. O que tem um lado positivo. Por quê? Porque a gente está trabalhando com não cumulatividade. Ou seja, dentro da sua empresa, você vai ver todo mundo que emite nota fiscal contra o seu CNPJ. Você tem um monte de prestadores de serviço, você tem contador, você tem advogado, você tem consultor, você tem um monte de prestador de serviço que hoje não serve para quase nada essas notas que são emitidas. A partir do momento em que esses prestadores de serviço também estão sujeitos ao IBS e CBS, esse valor vai ser não cumulativo quando for olhar o resultado final que a empresa teve para fins de pagar o seu IBS e CBS, tá? E trouxe para a gente uma questão que vai ser, no mínimo, difícil de administrar, e por isso, aos poucos, a gente tem que começar a pensar em sistema. IBS e CBS estão trabalhando com o princípio de tributação no destino. Qual destino? Município. Então, se eu tenho uma empresa que está situada na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, e ela faz uma venda para a cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ela vai ter que somar a alíquota da CBS, que é da União, com a alíquota do estado do Rio Grande do Sul, com a alíquota do município de Porto Alegre, para saber qual alíquota de IBS e CBS vai destacada na sua nota. Veja que não vai ser exatamente fácil fazer esse controle, especialmente para quem tem operações que destinam para muitas cidades os seus respectivos produtos, tá? E a alíquota que efetivamente nós teremos que pagar a título de IBS e CBS, estas alíquotas de referência vão ser fixadas pelo Senado Federal. Até a presente data, a gente ainda não sabe qual vai ser a alíquota que nós vamos pagar
no final do dia com essa reforma tributária. Qual vai ser a alíquota do IBS e da CBS? Hoje, estima-se que vai ficar em torno de 27,5%, mas é estimativa. Pode ser que venha um número diferente, tá? Então, o que a gente está tendo é substituição de tributos com inúmeras peculiaridades que a gente precisa olhar com mais clareza. E para a gente, interessa esses regimes específicos que foram criados no IBS e na CBS. Eu lembro que teve um evento na Abraide há alguns anos, vou botar uns 5 anos mais ou menos, em que a Abraide convidou o deputado à época, Rauli, para vir aqui explicar o que ele queria com a proposta de reforma tributária que ele defendia já naquela época na Câmara e no Senado, que era a proposta de emenda à Constituição de número 45. E ali ele defendia fervorosamente que todos os produtos, todos os serviços, todas as pessoas, todas as operações deveriam ter a mesma alíquota, as mesmas regras. Se todo mundo pagar a mesma coisa, no final do dia, todo mundo paga menos. Não foi assim que a emenda à Constituição foi aprovada e, consequentemente, não é assim que as leis regulamentares estão sendo discutidas. Foram criados 3 tipos de regimes específicos. Alguns que são alíquotas diferenciadas por setores, alguns regimes específicos para determinados sujeitos e alguns regimes específicos regionais. Esses foram os 3 regimes específicos desenvolvidos pela proposta de reforma tributária que a gente teve aprovada. No nosso caso, nós acabamos sendo enquadrados em 2 regimes específicos. O primeiro, que prevê uma redução de 60% da alíquota padrão, e o segundo, que prevê uma redução de 60% da alíquota padrão. Como é que isso apareceu lá na Constituição Federal? Veja, eu estou falando aqui da Emenda Constitucional 132, que é o que foi para a Constituição. Lá nessa emenda constitucional diz o seguinte: a lei complementar que instituir o IBS e a CBS poderá prever regimes diferenciados de tributação. E esta lei vai definir as operações que são beneficiadas com 60% relativas aos seguintes bens e serviços. E aqui vejam vocês: dispositivos médicos, somos nós, serviço de saúde. Então, a lei complementar ela teria que definir as operações que seriam beneficiadas com essa redução de 60%. Além disso, nós passamos a ter uma autorização para redução de 100%, ou seja, para termos alíquota zero em relação a IBS e CBS para algumas hipóteses, tá? E aqui está prevista, mais uma vez, a incidência de redução de 100% para a gente. Veja aqui, parágrafo 1º, inciso 3º e inciso... Então, aqui está o inciso 3º, e o próximo que tem é dos materiais de dispositivos para pessoas com algum tipo de deficiência, tá? Então, temos tanto a possibilidade de redução a 60 quanto a possibilidade de redução a 100. Isso era o que estava na emenda. Veio o projeto de lei complementar, que é o PLP 68, que passou a tratar dos dispositivos médicos e dos dispositivos de acessibilidade. Ao invés dele tratar das operações que efetivamente usufruiriam dessa redução, este projeto de lei passou a tratar de produtos que vão usufruir dessas reduções. Então, veja, fica reduzido em 60% as alíquotas do IBS e da CBS para os dispositivos relacionados no anexo 4. Para os dispositivos de acessibilidade, redução em 60% lá no anexo 5. Mas veja, são produtos que passaram a ter este benefício e não operações. O que gerou bastante desconforto, porque a noção é de que, uma vez se tratando de dispositivo médico, ele no mínimo deveria partir dos 60%.
e a lei complementar está trabalhando com lista de produtos, tá? O mesmo vale para a redução a zero das alíquotas, que é a redução de 100% da alíquota. Só que, neste caso, nós temos um anexozinho tratando de produtos que vão ficar com redução a zero e outro anexo tratando dos produtos que vão ficar com redução a zero quando adquiridos pela administração pública. Então, vejam, quando a gente olha aqui os 60%, olha em que anexo a gente está, no 4. Agora, se esses produtos que têm 60% de redução forem adquiridos por órgão da administração pública, nós passaremos a ter uma nota que vai ter redução de 100%. Então, a gente precisa atentar para o que dispõe esses anexos. Hoje, os produtos que a gente tem e que a gente trabalha e que nós estamos acostumados, quer seja com benefício de ICMS, pelo Convênio 1 de 99, quer seja pelo 126, ou mesmo aqueles produtos que nós estamos acostumados a ter benefício de PIS e COFINS, a gente precisa rever se os nossos produtos estão contemplados nesses anexos. Por quê? Porque pode ser que tenha coisa de fora. Pode ser que na tentativa de arrumar a redação desses dispositivos, algumas coisas que nós já estejamos acostumados a trabalhar tenham ficado de fora. E a gente precisa, então, rever a nossa padronização de sistema. E digo mais para vocês: não temos tanto tempo hábil assim para fazer isso. A previsão pelas regras de transição da reforma tributária é que a partir de 2026 a gente já tenha que preencher a nossa nota fiscal com todas as informações relativas a IBS e CBS, ou seja, de uma forma dúplice. Eu tenho o meu ICMS, PI, PIS, COFINS, mais IBS e CBS dentro da nota fiscal, e a gente pode ter situações de produtos com benefício de ICMS e sem benefício de IBS e CBS. Ou o contrário, eu tenho um produto tributado pelo ICMS, mas que com a redação desses novos anexos, nós passamos a não ter a incidência ou ter a incidência reduzida de IBS e CBS. O que vai envolver um trabalho muito grande de revisão de todos os produtos que a empresa tem. A gente vai ter que ter padronizado dentro do nosso sistema todas as operações tributadas no regime normal que temos hoje e todas as operações tributadas ou desoneradas com base no regime que está por vir, tá? Como é que isso afeta a nossa vida, pelo menos nos próximos 10 anos? Primeiro, a gente tem que ter bastante atenção à renovação ou não renovação de convênios de ICMS. Os estados estão sedentos por arrecadação, eles precisam ter uma arrecadação relativamente elevada, porque a fatia de divisão da IBS que vier a ser arrecadada, ela vai ser partilhada conforme percentual do PIB que os estados efetivamente arrecadam. Então, para que o estado tenha uma boa remuneração com o IBS, ele tem que mostrar que para o PIB do seu estado ele costumava ter uma arrecadação de ICMS de X. Então, os estados estão querendo arrecadar ICMS. Consequentemente, isso afeta os nossos convênios. Pode ser que nós venhamos a enfrentar tempos difíceis com a não renovação ou com a revogação de convênios de ICMS. Segundo ponto, a gente precisa, aos poucos, mapear as nossas operações, mapear os nossos prestadores, mapear todas as nossas aquisições. Por quê? Porque isto estará incluído nessas novas regras de não cumulatividade. Aquilo que eu paguei na etapa anterior, eu não vou pagar na próxima. Então, a gente tem que entender como nós vamos trabalhar essa não cumulatividade, porque digo para vocês, a partir de 2026, nós teremos que emitir notas fiscais com um percentual ínfimo, mas existente, de IBS e CBS. E, por fim, a gente tem que analisar cuidadosamente a estrutura das nossas operações, porque, às vezes, a gente vai precisar mudar a forma como a gente opera.
entendendo o que a gente tem de benefício, quais são os produtos que estão afetados, se a gente vende ou não para poder público, se isso vai nos dar crédito ou não, como está a nossa estrutura de prestadores de serviço, porque no final do dia, essa estrutura vai indicar ou uma oneração ou uma desoneração para a empresa. Então, fazer esse mapeamento das nossas aquisições, das nossas operações, é algo que vai começar a acontecer no mercado como um todo. Cada um dos integrantes dessa nossa cadeia, a indústria, o distribuidor, o importador, o hospital, o plano de saúde, cada um vai ter que reanalisar a sua forma de tributação e entender como precisa se reestruturar para fins de maximizar essa cadeia de não cumulatividade e também para não ter, daqui a pouco, determinadas despesas que estão internas e que não podem ser dedutíveis e passar a trabalhar com terceirização para transformar isso em despesa dedutível. Mas cada um vai ter que olhar o seu segmento e o seu rol de operações para entender qual é a melhor forma de lidar com isso, tá? Nós temos uma previsão de período de transição dessa reforma tributária, com aplicação de percentuais, podem ver, são percentuais mínimos, mas é para teste de sistema. A questão é que o teste de sistema exige preparação da nossa parte para que a gente possa testar esse sistema. Então, a gente vai ter um 2025 com muito trabalho para adequação de sistema, para tentativa e erro, para que em 2026, quando de fato já esteja em funcionamento o efetivo recolhimento de IBS e CBS, que a gente não se assuste. Porque se chegar em dezembro de 2025 e a gente não tivesse preparado, 2026 tende a ser um ano com muitas emoções. Em 2027, já se pretende a extinção do PIS e da COFINS. E aí a gente vai ficar só com CBS, que é o federal. O IBS, em 2027, ainda vai ter uma alíquota reduzida. A gente vai estar só CBS. Em 2029, vai iniciar uma redução escalonada até 2032 do ICMS e do ISS, fazendo com que os nossos convênios, que a gente briga hoje, que a gente começou a nossa reunião falando do 1 de 99, que passe a ter uma expressividade cada vez menor. Porque aquilo que eu tenho de benefício de ICMS vale só para o ICMS, ele não vai valer para o nosso IVA. E aquilo que eu tenho de benefício para o IVA, eu não consigo levar para o ICMS, são tributos diferentes. Então, a gente vai ter aqui uma redução escalonada, até que em 2033 estaremos exclusivamente com um novo sistema, tá? Dito isso, eu procurei trazer aqui os principais pontos que a gente precisa ter conhecimento para começar a trabalhar com essa realidade de que estamos, sim, em vias de ter um novo sistema. E veja por que eu digo em vias de ter um novo sistema. Primeiro, porque 2026 está batendo na porta. Segundo, porque este texto de reforma que eu mencionei para vocês, o PLP 68, ele já foi aprovado na Câmara e foi remetido para o Senado. O Senado tem um compromisso de fazer uma devolutiva e tem essa perspectiva, se vai efetivamente fazer ou não, não sabemos, mas de encerrar a votação esse ano. A partir da votação do Senado, esse texto pode ser devolvido para a Câmara, ou para concordar, ou para rediscutir estas alterações que o Senado eventualmente venha a fazer no texto que foi aprovado. Logo, estamos vivendo um momento de afunilamento dessa discussão, e que, se for aprovado no Senado e a Câmara der ok, porque já aprovou no primeiro semestre, existe a chance de nós terminarmos 2024, ou pelo menos começarmos nos primeiros meses de 2025, efetivamente com um novo sistema tributário funcionando. E aí, a gente precisa organizar a nossa casa para conviver com esse novo sistema tributário, tá? Doutora, só Davi, queria te complementar. hum, Obrigado aí pela apresentação. E o objetivo foi justamente esse, pessoal, apresentar o cenário como ele é hoje, tá? Então o nosso propósito aqui era justamente porque foi isso mesmo que a doutora falou. O que a gente vinha percebendo não é um certo descaso com relação à matéria, mas talvez um desconhecimento com relação aos impactos da reforma tributária
E o que que a gente quer apresentar é o cenário. Assim, nós não jogamos a toalha, é importante falar isso. Ainda tem a possibilidade de uma reversão no Senado Federal. Nós temos trabalhado nesse sentido, e quando eu falo nós, de novo, a Braide, a BIMO, a BIMED e a BIS, com o objetivo de reverter esse cenário e apresentar aquilo que foi proposto originalmente na emenda constitucional, que é 100% para os produtos que estão nos convênios, então 0,99, 126 e 116, e todo o resto fica ali, né, no cenário de 60%. Apresentamos emendas, estamos trabalhando na seara política com o objetivo de aprovar isso. Em paralelo, é importante que vocês já estejam preparados, tanto na perspectiva de negócio, quanto na perspectiva de sistema, para se adaptarem a esse novo modelo, seja ele nesse cenário apresentado pela doutora Hella ou o cenário que a gente está pleiteando. Tá? Então, acho que é muito importante isso. E esse mês de novembro aqui, ele vai ser muito, muito puxado nesse sentido. Todas as associações já vêm trabalhando no Senado Federal com o objetivo de apresentar as propostas e aquilo que a doutora Hella falou, sensibilizar toda a classe política da importância do nosso setor de dispositivos médicos. Tem sido uma luta bastante hercúlea, digamos assim, porque primeiro eles precisaram, a ideia era entender a importância do setor de dispositivos médicos, reconheceram isso, mas depois essa importância ela não foi traduzida no PLP. Bom, podemos avançar, doutora. E faço aqui um testemunho pessoal, tá, Davi? A Abraide tem trabalhado muito para sensibilizar o Ministério da Saúde, para sensibilizar o Ministério da Fazenda, para ter interlocução no Senado. Houve um avanço. Quem pega o texto original, que foi levado à discussão na Câmara, e pega o texto que acabou sendo aprovado, já há uma melhora significativa, porque tinha muita coisa de fora. A gente conseguiu melhorar bastante esse cenário, e olha, com muita reunião, com muita luta, com muita apresentação, com muita discussão, e continua fazendo isso no Senado. O que se tem trabalhado é efetivamente para que todos os dispositivos tenham 60% de redução sem precisar de lista. Lista não é bom, lista a gente não quer, a gente está assim, tentando mostrar para todos os interlocutores com quem a gente consegue dialogar que lista não vai fazer bem para o Brasil. Lista vai contra a industrialização, lista restringe inovação, lista tem erro, lista, a partir do momento que tem lá uma determinada descrição, sei lá, hemostático que seja, tem vários produtos que têm uma função hemostática, mas que não são exatamente um hemostático. Está dentro ou está fora? A gente quer continuar prorrogando esse tipo de discussão ou a gente quer, de fato, uma tributação que seja objetiva, que seja simples e que não fique colocando ninguém na situação que a gente vivencia hoje, em que o Estado olha para o contribuinte e diz assim: apure os seus tributos, e se você tiver feito errado, quando estiver perto de 5 anos, eu vou aparecer e vou mostrar para você, linha a linha, tudo o que você deveria Exato. ter feito e não fez. O que é um absurdo para o setor, é um retrocesso para o Brasil que está trabalhando com uma reforma tributária cujo mote principal é simplificação, cooperação, etc. Agora, apesar de toda essa briga política que a Braide tem enfrentado e tem conseguido resultados interlocutores, tanto que houve melhora, é uma briga difícil de se fazer. Tem muitos interesses em jogo nessa briga política. Então, a gente tem que ter, assim, um olho no peixe e um olho no gato. A gente quer chegar nesses 60% para todos os dispositivos, a gente tem brigado por isso. Agora, enquanto empresa, a gente tem que fazer a nossa lição de casa e a gente tem que se preparar com tempo, porque já é complexo. E por 10 anos, praticamente, vai ficar mais complexo do que já é. Se nós deixarmos para nos preparar com pouquíssimo tempo de antecedência, a gente vai errar. E o erro custa caro. O erro custa caro. O erro custa muito caro no Brasil. A gente não tem mais o direito de errar. A Receita Federal conta com sistemas estratosféricos de controle e a gente
precisa ter movimentação humana para preencher esses controles. Existe chance de erro, e o custo desse erro é muito alto. Então, tudo isso que a gente está falando aqui é assim, pessoal, vamos ter atenção ao que existe e vamos ter atenção a tudo que a gente está trabalhando para conseguir. São searas com objetivos diferentes e a gente está trabalhando muito, né, Davi? A gente está trabalhando Exatamente. muito para tentar melhorar esse cenário do texto que foi posto. E E o Hello, texto o está Stefan feito. comentou aqui no comentário, no chat, comentou no comentário, ficou legal. Comentou no chat uma coisa interessante, porque tem um efeito na cadeia como um todo. Não é somente o setor, né, na nossa bolha, entender quais são essas mudanças, mas também que os clientes entendam isso, que é um efeito deletério sobre a cadeia como um todo, de todos esses temas que a gente está abordando aqui. Então, o convênio ICMS 099, a reforma tributária e o ajuste CNF. Ele não, né, o problema, ele não fica somente no nosso colo. Se houver um aumento de carga tributária, isso vai impactar também. Eu sei que aqui tem alguns representantes de hospitais, vai impactar também os hospitais e as operadoras de planos de saúde. Então, é importante também que não somente, né, o setor aqui, as associações que eu mencionei estejam em conjunto, trabalhando em conjunto, mas também que os outros elos da cadeia de valor entendam o prejuízo que uma reforma tributária mal elaborada, um convênio ICMS 099 não renovado, um ajuste CNF mal implementado, isso vai ter um efeito gigantesco sobre toda a cadeia, né? Dada as relações aí que nós temos, né? Não, com toda certeza. E eu acho que é isso, a gente tem que entender o que está em jogo, entender o que estão propondo de regras, e a gente tem que lutar sempre por aquilo que a gente entende ser o correto. E nesse caso, Davi, eu repito aqui aquilo que em várias situações, quando despachando lá com senadores ou efetivamente falando sobre o tema, a incidência do IVA dual, do IBS e da CBS sobre a nossa operação não é algo que vai afetar o nosso faturamento ou o lucro da empresa. Quando a gente está querendo a organização desse sistema, a gente não está só trabalhando nessa vertente do quão lucrativo vai ser no final do dia. Porque, de novo, o IBS e a CBS vão ter alíquotas que vão variar conforme o destino. E para o empresário, ele vai dizer: o meu produto custa 100, é 100 plus tax. Se esse tax é de 5%, 20% ou 80%, é 100 plus tax. O tax é o que o governo está definindo e que vai nos dar muitos cabelos brancos, muita dor de barriga, muitos semi-ataques cardíacos, mas no fundo, o valor do nosso produto é 100. O valor do nosso produto não vai mudar porque é um imposto sobre o valor agregado, e isso não vai mudar. A gente vai dizer é X plus tax. E é esse tax que a gente está discutindo quanto vai custar. Então, é uma discussão que Excelente. é dura e que vai ter efeito em toda a cadeia, porque um vai gerar crédito para o outro. Né? Assim, vai mudar a estrutura da cadeia. E é por isso que quando eu mostrei a tela anterior, eu disse, olha, a gente tem que sim rever as nossas operações e a partir das novas regras entender o que que me dá crédito, o que que não me dá crédito, para quem vale a pena faturar, vale a pena internalizar determinadas atividades, vale a pena terceirizar determinadas atividades. Isso vai impactar no resultado que a empresa vai ter de forma muito direta. Então, a gente precisa conhecer pelo menos as regras que estão sendo discutidas para começar a projetar alguns cenários. Porque a gente piscou, chegou 2026, né? Excelente. É importante isso que a senhora falou, doutora, porque assim, a gente tem muitos contadores aqui, acho que é importante já fazer esse exercício de simulação. Uma outra coisa que é importante é que a gente faça uma comunicação muito clara, né, quando, né, da decisão com os clientes. Porque eu já participei de alguns eventos em que a área de hospitais, né, os compradores apresentaram o seguinte: olha, o setor de dispositivos médicos terá uma redução em relação à alíquota referencial. Logo, então faz uma tradução muito simples, logo teremos uma diminuição do preço. Mas não é essa a mensagem, pessoal, porque o que a gente está tentando, é importante ficar claro isso,
é que haja uma neutralidade da carga tributária. De novo, hoje a gente já goza de alguns benefícios, né, convênios, o ICMS 099, 126. O que a gente quer é que mantenha essa isenção com relação a alguns produtos, né? Então, a gente não está pedindo nada de novo. Então, é importante que os hospitais e as operadoras de plano de saúde também entendam isso. Essa redução de 60% ou de 100%, na verdade, é a manutenção de algo que já existe, né? Perfeito. Sei que Podemos continuar, temos um doutor. cenário pela frente, né? Vamos lá. Ajuste Vamos lá. CineF. Tá fácil Ajuste hoje, hein? CNF. Hoje só tem tema fácil, hoje só tem assunto leve, afinal a gente está chegando perto do fim do ano. Então vamos nós começar a falar sobre ajuste CNF. Gente, nós estamos em outubro, a gente vem falando sobre ajuste CNF já faz bastante tempo. Existe um novo ajuste? Sim, começou em agosto desse ano a produzir efeitos, mas em boa medida a gente já está bastante familiarizado com as operações do ajuste CNF, que vem lá desde o 11 de 2014. Então, qual é a proposta para a gente conseguir otimizar o nosso tempo e, na medida do possível, tentar trabalhar com pontos que sejam pontos mais práticos e que sejam de auxílio para o dia a dia das empresas que estão aqui conosco ou dos contadores que estão aqui conosco e que se envolvem diretamente com esse tema. Assim, o texto do ajuste CNF, ele em boa medida é de conhecimento de todos. O que que eu fiz, Davi? Eu peguei e trouxe de forma isolada os pontos que talvez sejam aqueles pontos que são mais sensíveis e que exigem algum grau de atenção por parte da empresa, e a partir daí a gente pode entrar nos questionamentos que possam aparecer. Eu vou compartilhar de novo a minha tela, só para a gente poder seguir onde havíamos parado. Então, ajuste CNF 2 de 2024. Como eu disse, eu separei pontos que são importantes a gente ter em mente, porque são estes os pontos que ou sofreram alteração ou exigem que a gente repense a forma como nós estruturamos uma operação ou outra. Então, o primeiro ponto que eu trago é o seguinte: este ajuste CNF, diferente do que a gente tinha lá no 11 de 2014, ele definiu 5 operações. 5. Ele disse assim: eu vou tratar de OPME relativo a 5 operações. Se a gente faz outras operações que não sejam essas, obviamente o ajuste não está se referindo a estas operações que nós praticamos. Que operações ou que notas, porque a nota evidencia uma operação econômica, estão previstas no ajuste CNF? A primeira é a nota referente à remessa. É a nota por meio da qual nós vamos mandar mercadorias, OPME, não mercadorias, vamos um pouquinho mais de precisão. Então, a gente só pode fazer remessa de OPME para hospitais ou clínicas. Essa nota de remessa é uma nota muito importante, porque ela vai startar a operação e, a partir dela, tudo vai acontecer. Então, todas as notas posteriores vão sempre ter como base a nota de remessa que deu saída àquele OPME. Depois da nota de remessa, o ajuste tratou de uma operação diferente. Ele tratou da operação de, tendo feito uma remessa, nós podermos fazer um retorno simbólico, ou seja, sem movimentação física da mercadoria, seguido de uma nova remessa para um destinatário diverso do original. Antes nós não tínhamos essa operação, hoje nós temos. Então, se eu quero mandar um material de um hospital para outro, ou de uma clínica para outra, hoje é possível fazer o retorno simbólico desse material e uma nova remessa para evidenciar onde, a partir de agora, o meu OPME vai estar. Terceira operação que o ajuste CNF tratou, o retorno físico do material não utilizado. Então, se a gente fez aqui uma remessa, não teve consumo nessa remessa,
Posso trazer esse material fisicamente de volta? Posso. Se eu trouxer 100% do material que eu remeti, objetivamente o retorno físico se equiparou e matou a operação de remessa. Agora, daquele material que foi consumido, daquele material que foi utilizado no hospital, que a gente não consegue fazer retorno físico. Veja, mandei 10 itens para uma cirurgia. 3 foram utilizados. Isso significa que eu vou poder fazer o retorno físico de 7. Os 3 que foram utilizados, eu posso retornar fisicamente? Não. Então, o ajuste tratou do retorno simbólico. Oh, esse tracinho não ficou nada reto. Tratou do retorno simbólico desse OPME que foi utilizado. Então, o retorno simbólico, ele evidencia a utilização. E, por fim, tratou do faturamento referente a esse retorno simbólico. Lá no finalzinho do texto, ele vai e trata do comodato dos instrumentais, que seguidamente aparecem perguntas a esse respeito. Então, as operações com OPME que estão envolvidas são remessa, retorno físico e retorno simbólico e faturamento. O ajuste ainda trouxe uma noção mais clara e exigências com as quais nós não estávamos efetivamente acostumados a lidar quando do ajuste 11 de 2014. Veja, em todas as notas fiscais, seja de entrada ou seja de saída, o ajuste exige que a gente trabalhe com o mesmo código de produto, NCM, unidade tributável e GTIM. E vou dizer para vocês que, apesar de ser difícil, faz sentido essa exigência. Nós tivemos, inúmeras vezes, tentando lutar contra a retenção de faturamento. Nós, eu digo, a Braide. Foram inúmeras as tentativas e os órgãos e os movimentos, especialmente administrativos, que foram feitos para isso. Em um dado momento, a gente recebe documentação das empresas para demonstrar essa retenção de faturamento. E aí aparece uma nota de remessa com 5 itens, A, B, C, D e E, uma nota de retorno com 5 itens, G, H, I, J, E. Um não fala a mesma linguagem que o outro. Para quem conhece o produto, fica claro o que é. Para quem não conhece, eu não consigo linkar o que está indo com o que está voltando com o que está sendo faturado. Então, o que que o Estado fez aqui, enquanto Confaz? Fez um ajuste CNF, mas disse assim, ó, eu estou admitindo esse ajuste, só que eu quero ter certeza dos itens que estão indo e que estão voltando. Então, por isso, passou-se a exigir o máximo de informações possíveis relativas ao produto para garantir que aquilo que foi corresponde àquilo que está retornando, quer seja física, quer seja simbolicamente. E ainda trouxe como inovação a definição de CFOPs que devem ser os CFOPs utilizados nas notas envolvidas neste ajuste CNF. Essa questão dos CFOPs tem gerado problemas em alguns estados, que ainda não reconhecem essas operações, que dizem não ter internalizado o ajuste CNF, que não precisa de internalização, diferente de convênio, ajuste CNF é só sobre obrigação acessória e não precisa, mas tem estados que estão causando determinados problemas, especialmente com os CFOPs de retorno, né? Quando a gente vai fazer a nota fiscal de entrada, de um retorno físico ou um retorno simbólico. Ainda assim, o CFOP que tem que constar na nota fiscal é efetivamente o exposto no convênio. Terceiro ponto importante para a gente, que está bem sinalizado no ajuste CNF e que às vezes a gente não dá a devida atenção. Toda vez que nós tivermos movimentação física de produto, significa que existe, em algum grau, transporte envolvido. Se nós estamos fazendo remessa de produtos, tem transporte. Não tem como o produto ter se materializado no hospital sem transporte envolvido. Se nós estamos fazendo retorno físico de produtos,
existe transporte envolvido. Se nós estivermos fazendo faturamento de produto que foi utilizado, tem transporte? Não, não tem transporte envolvido, porque a mercadoria foi efetivamente consumida. Então, vejam, todas as notas que evidenciam movimentação física de produtos, no texto do ajuste tem o OPME será acompanhado em seu transporte do DANF correspondente à nota fiscal, já evidenciando que para toda nota que envolva remessa ou retorno físico de produto, haverá transporte. E aqui na minha leitura tem uma espécie de pegadinha para a gente. Quando a gente transporta, ou nós vamos contratar um terceiro para fazer esse transporte, e este terceiro, portanto, vai estar sujeito às obrigações inerentes a transporte, como, por exemplo, emissão do CTE ou outro documento que se faça necessário, mas na maior parte dos casos que eu conheço, o transporte acaba sendo feito com um veículo próprio da empresa, maior parte das vezes. Quando nós temos transporte com um veículo próprio, existe uma outra obrigaçãozinha que a maior parte das empresas acaba fechando um olho para ela, que é a da emissão do MDFE, Manifesto de Documento Fiscal Eletrônico. Todo transporte intermunicipal ou interestadual, feito ainda que com veículo próprio da empresa, exige a emissão desse manifesto. Então, vejam, toda vez que tiver movimentação física, exige transporte. E aí nós temos uma fiscalização que bate na porta da nossa empresa, vê remessa e retorno físico de produtos, e aí diz assim, isso aqui é intermunicipal, cadê o MDFE dessas operações? E aí a gente não tem. E aí a gente passa a ter uma multa, porque a gente não teve o MDFE evidenciando essas operações. Então, aqui fica um alerta, porque é uma situação que a maior parte dos estados tem colocado esforço em cima, e se nós estamos evidenciando em um documento fiscal a movimentação física de um produto, então a gente tem que ter atenção ao que nós estamos informando de dados de transporte, tá? Quarto ponto, e talvez o ponto mais sensível, que foi a inovação que mais dor de cabeça trouxe para o nosso segmento como um todo. As duas premissas desse ajuste. A primeira, o faturamento deve ocorrer na mesma competência em que ocorreu o retorno simbólico. Então, se nós fizermos o retorno simbólico hoje, dia 25 de outubro, então a gente tem que faturar em outubro. Se nós fizermos o retorno simbólico em 1º de outubro, a gente continua tendo que faturar em outubro. Aqui, pessoal, falha nossa não é cláusula nona, tá? É cláusula sétima. Eu copiei o cláusula para ficar com a mesma formatação de baixo e acabei não alterando o número. É cláusula sétima. Na cláusula sétima está escrito: as notas fiscais de entrada, referente ao retorno simbólico e de faturamento, devem ser emitidas dentro do mesmo período de apuração do imposto. Então, a gente retornou simbolicamente, significa que estamos evidenciando que o produto foi consumido. Precisamos faturar naquela competência. Segunda premissa: o retorno simbólico deve ocorrer no prazo máximo de 180 dias contados da emissão da nota de remessa. Então, veja o que diz o ajuste. O OPME de que trata esse ajuste deverá ser utilizado em até 180 dias a contar da emissão da nota prevista na cláusula segunda, que é a nota de remessa. Na hipótese de não ter a nota fiscal eletrônica emitida, conforme o disposto nestas cláusulas, será considerada não registrada a operação. Considerar não registrada a operação significa equiparar isso a uma venda sem emissão do documento fiscal. Presume-se que aquele OPME foi vendido com a tributação e as multas de quem realizou
realizaria essa venda sem a emissão da nota fiscal. Mas o que que eu chamo a atenção aqui? O retorno simbólico, ele precisa ocorrer nesse prazo máximo de 180 dias. 180 dias da data da emissão. Veja, nós temos basicamente dois tipos de operação distintas na maior parte das empresas. Aquelas operações relativas a cirurgias eletivas ou agendadas, ainda que possa ser agendado com 3 horas de antecedência, mas ainda assim, a gente consegue mandar um determinado número de itens para atender uma cirurgia de um paciente. É a cirurgia da rela que vai acontecer no dia tal. Quando a gente faz essa remessa, fica relativamente fácil controlar, a partir daquilo que vier a ser consumido na cirurgia da rela, o momento oportuno de fazer este retorno simbólico e o faturamento relativo ao que foi efetivamente utilizado. Logo, se nós mandamos material para o hospital para uma cirurgia que vai acontecer hoje, dia 25, então, 24, então, mandei 100 itens, 5 foram consumidos. O que que eu faço com os 95 não consumidos? Retorno fisicamente e dou andamento para onde quer que seja que eu vá mandar esses 95 não consumidos. Agora, os 5 consumidos, se nós fizermos o retorno simbólico hoje, a gente vai ter que faturar na competência novembro, ponto, outubro, ponto, que é a mesma competência que a gente fez a remessa. O problema, gente, surge nas empresas que trabalham com o segundo tipo de operação, que é a consignação. Você manda material para ficar à disposição do hospital para utilizar em urgência e emergência. Se é verdade que nós temos 180 dias para emitir a nota de retorno simbólico desse material cuja remessa a gente fez, significa que se nós deixarmos para descobrir o consumo desses itens lá no dia 170, a gente vai ter 10 dias para fazer o retorno simbólico, descobrir contra quem teria que ser o faturamento, ver se dá para faturar, se vai faturar a revelia. Então, a partir do momento que a gente tem essa operação de consignação efetiva nos hospitais para consumo hospitalar e que a gente só vai descobrir depois o que foi utilizado ou não, me parece que esse ajuste CNF trouxe uma obrigação a mais de controle para a gente. A cada 30 dias ou a cada 60 dias, a gente precisa confirmar o que foi consumido e o que não foi consumido. A gente precisa ver se é oportuno trazer aquele material que está excedente de volta para a empresa e fazer uma nova remessa posteriormente para repor no hospital. Por quê? Porque se a gente deixar chegar lá no dia 170, existe uma chance muito grande de nós acabarmos incorrendo nessa penalização de ter uma operação que venha a ser considerada como não registrada, tá? Quinto ponto importante, o comodato. Nas nossas atividades, existe com bastante frequência a necessidade de fazer remessa de instrumental. Essas remessas em comodato de instrumental que são feitas para o hospital, para poderem ser feitas nos termos que estão previstos aqui no ajuste CNF, é preciso que a gente possa evidenciar para a fiscalização que de fato é um comodato, que de fato é um empréstimo gratuito e que, assim que requisitado, quem tomou isto emprestado vai nos devolver. Então, é um cuidado que ele é simples, não precisa ser contrato complexo, não precisa ser contrato com muitas obrigações, só precisa ficar claro que é comodato. Se a gente tem um terminho celebrado com os destinatários que recebem os nossos produtos, tá tudo bem. Se a gente quer mandar junto com a nota fiscal de comodato para ser assinado no momento da entrega, se a gente quer fazer um instrumento guarda-chuva, se a gente quer moldar isso de uma forma diferente, envolvendo vários hospitais dentro de um mesmo termo, a gente pode ser livre para firmar esse contrato como a gente quiser, desde que fique clara a existência de um contrato de comodato. Os fiscais de ICMS já descobriram essa exigência. E não foram poucas as vezes que a gente teve conversas duras com fiscalização, que já teve fiscal, gente, exigindo contrato de comodato com firma autenticada, em cartório, para comprovar a data que o contrato foi assinado.
Aí a gente teve que dizer, amigo, calma aí, não é assim. Isso não tem exigência de firma reconhecida, não tem exigência de cartório, tem exigência de um contrato. Tá aqui o contrato, estou apresentando. Mas com dureza, com ameaça, com situações que colocam a empresa em uma situação de fragilidade. Porque é péssimo quando o fiscal começa a exigir da gente coisas que sequer tem previsão legal para essa exigência. E, por fim, eu trago um ponto aqui que é a possibilidade de que os estados criem regras diferentes, ou com maior exigência, ou com maior detalhamento, daquelas que estão expostas ali no ajuste. Porque nos termos do próprio ajuste, ficou facultado aos estados que eles eventualmente criem essas exigências. Então, pode ter um estado que diga que o retorno, seja físico ou simbólico, tem que ser emitido pelo hospital. Pode ficar claro que a gente precisa utilizar uma tarja laranja em algum lugar para determinar tal operação. Então, o Estado ele pode criar regra diferente daquela que está no ajuste. Consequentemente, a gente precisa alertar as nossas contabilidades, e precisa alertar os nossos controllers, precisa alertar quem dentro da empresa é responsável pela emissão desses documentos fiscais de se manter atualizado em relação às publicações estaduais, porque são muitos estados no Brasil e a gente tem que controlar tudo que cada um publica, pode nos levar a não enxergar eventuais publicações nesse sentido. Até o presente momento, não foi identificado nenhum estado que tenha criado algo diferente do que aquilo que está no ajuste, mas a possibilidade existe. Então, a gente precisa ter atenção, porque pode ser que tenha um estado com quem a gente se relacione, seja o estado da sede, seja o estado do destinatário, que venha a criar uma obrigação diferente daquela que a gente conhece, tá? E aqui, Davi, conforme a gente tinha combinado, tem determinadas perguntas que são frequentes. E se você quiser entrar e a gente discutindo essas perguntas que são frequentes, aqui está um espaço aberto para a gente entrar um pouco na vida como ela é, tá? Então, estamos abertos a discutir os pontos que são mais sensíveis e que têm gerado maior curiosidade ou dificuldade por parte dos associados. Você quer fazer essas perguntas? Quer que eu entre nos principais temas? Eu vou fazer algumas perguntas aqui, doutora, que foram colocadas no chat, tá? Eu até Podemos, estava claro. tentando organizar aqui, porque algumas acabam sendo repetitivas, né? Mas o Jonathan Ramos, aqui do grupo RCL, tudo bem, Jonathan? Ele faz a seguinte pergunta. Ele fala o seguinte: o ajuste CNF não permite o cancelamento de uma venda efetuada com o CFOP 5114, né? Então, 5.114. Caso haja erro no consumo ou erro na fonte pagadora e o prazo de cancelamento da nota fiscal tenha sido excedido, quais alternativas podemos adotar para reverter este faturamento? Deixa eu fazer de novo, que acho que a pergunta eu fiz de uma forma que não ficou clara. O ajuste CNF não permite o cancelamento de uma venda efetuada com CFOP tal, caso haja erro no consumo ou erro na fonte pagadora e o prazo de cancelamento da nota fiscal tenha sido excedido. Quais alternativas podemos adotar para reverter este faturamento? Ficou claro, doutor? Se não, peço para o Jonathan Ficou, falar aqui e tentar ficou. explicar. Ficou, mas se o Jonathan quiser falar também não tem problema. Essa questão de cancelamento de nota fiscal é uma questão que varia bastante de estado para estado, tá? Tem estado que dá prazo de 24 horas, tem estado que dá prazo de um mês, tem estado que cria 1.000 condições para viabilizar cancelamento de nota fiscal. Nós tivemos, na metade desse ano, a publicação de um outro ajuste CNF, que não esse 2 de 24, que tratou da possibilidade de cancelamento de nota fiscal quando há algum erro passível de ser corrigido, tá? E aí tem que ver se essa situação se enquadraria nessa previsão. Mas a estrutura lógica seria a de fazer um retorno simbólico e emitir uma nova nota fiscal, aí sim, com os dados que seriam os dados corretos. Mas tem um procedimento específico naquele ajuste CNF para tratar de algumas operações como essa.
Caso o nosso caso não se enquadre nesse novo ajuste que passou a trabalhar de uma forma um pouquinho melhor o cancelamento de nota fiscal, aí a gente tem que adotar o procedimento que a Cefaz, com a qual a gente mantém relacionamento, exige. Às vezes a gente precisa abrir um processinho eletrônico junto com a Cefaz, às vezes a gente precisa fazer uma denúncia espontânea e refazer aquela nota. Então a gente acaba tendo que adotar alguma estratégia que seja pertinente à Cefaz com a qual a gente se relaciona para poder corrigir notas fiscais que foram emitidas de forma errônea, que não representam a operação comercial, que não representam a fonte pagadora. Sim, emiti a nota fiscal errada, mas perdi o prazo para cancelar. Eu emiti uma nota contra o Davi e perdi o prazo para cancelar, mas o Davi nunca comprou esse produto. Então, ou eu vou adotar essa previsão do ajuste CNF que trouxe essas possibilidades de correção da nota, ou eu vou ter que adotar um procedimento de denúncia espontânea ali junto com a Cefaz para poder cancelar essa nota sem prejuízo de emitir a nota correta para o destinatário. O que é ruim para quem tributa sobre faturamento de nota fiscal emitida, porque em um dado momento, se eu não consigo cancelar, aquela nota é válida até que a gente possa efetivamente dar baixa nessa operação. Ótimo. Tem uma outra pergunta aqui, doutora, que é a seguinte: gostaria de uma orientação em relação aos preços praticados nas notas fiscais de remessa, retorno simbólico e venda. Precisa de uma nota fiscal complementar em alguma situação, visto que todas as notas são tributadas de ICMS? Eu vou responder essa pergunta, Davi, que já foi feita algumas vezes, e respondo isso com base no entendimento da Cefaz de São Paulo. Pode ser que o estado de onde a empresa está fazendo essa pergunta tenha algum tipo de posicionamento diferente. Mas veja, a Cefaz de São Paulo já enfrentou essa pergunta, que foi feita, inclusive, por alguma empresa relativa à distribuição de produtos para a saúde. Qual é o entendimento fiscal em relação a isso? A nota de remessa ela precisa seguir o que o regulamento de ICMS exige para fins de fixação de valor. Eu posso não ter exatamente o valor comercial pelo qual a operação vai acontecer. Às vezes eu nem sei para quem que vai ser vendido, né? Fiz essa consignação lá para o hospital, nem sei quem que vai comprar, eu não sei qual é o valor final disso. Então, existe ali no regulamento de ICMS uma previsão de qual vai ser o valor que nós vamos considerar para isso. Então, se a gente for pensar assim, zero não é um valor que pode ser adotado. Valor de custo também não é. A gente tem que pegar um preço médio, um preço que seja passível de utilização no mercado. Eu posso não ter o valor exato, mas eu tenho um valor que não é um valor inverossímil para essa operação. Então, eu posso adotar esse valor para fins de fixação da base de cálculo do ICMS da nota de remessa. O retorno, por sua vez, tem que ser idêntico à remessa, até porque, como bem colocado, tem destaque de ICMS. Se eu estou remetendo a 100, eu não posso retornar a 200, senão eu estou criando um crédito de ICMS onde ele não existe. Então, se eu fiz a remessa a 100, eu tenho que voltar a 100. Agora, posso fazer o faturamento a 150? Posso. O que eu tenho que cuidar é para garantir que aquela nota de remessa originária não esteja num valor de custo ou abaixo do custo ou subvalorizada, porque aí sim a gente pode ter problema, tá? E não precisa fazer nota complementar se a venda for diferente. Perfeito. Seguindo aqui, doutora, produto que estava consignado e o cliente descartou esse produto, pois estava contaminado, houve uma perda dentro do hospital. Como que vai ser realizada a baixa do consignado, a devolução, uma vez que não existe mais o produto fisicamente? Excelente pergunta. E, de novo, essa pergunta a gente consegue responder com fundamento em soluções de consulta da Cefaz de São Paulo, cuja pesquisa é muito boa de ser feita, né? Tem determinados estados que entender o posicionamento da fiscalização é bem mais difícil porque assim, precisa passar por um processo doloroso de identificar onde estão eventuais respostas às soluções de consulta.
São Paulo tem bastante. E tem uma solução de consulta de São Paulo que trata dessa hipótese de uma forma não muito positiva para a gente, mas ao mesmo tempo de uma forma bastante lógica. Se o seguinte, olha, se você fez uma consignação, se você fez uma remessa e esse produto se perdeu em posse do destinatário, aquela operação que deveria ser transitória se tornou definitiva. Esse produto foi consumido lá na ponta. E se ele foi consumido porque ele foi perdido, porque ele foi extraviado, porque ele foi quebrado, porque ele foi qualquer outra coisa, a gente não pode declarar um retorno físico para eventualmente emitir uma nota de descarte desse produto. Se ele foi perdido em posse do destinatário, aquela operação de circulação de mercadoria se tornou definitiva. E, portanto, a gente deveria tratar esta situação como tendo havido consumo daquele item que foi perdido. Ok, vamos seguir aqui. Próxima pergunta é a seguinte: faço remessas de kits mistos ortopédicos para o PME. E em minhas notas fiscais existem produtos saindo no CFOP 5.917, que é o de consignação, e outros 5.908, que é o de comodato. Existe algum impedimento em realizar remessas mistas na mesma nota fiscal, como nesse caso apresentado? Eu não sei responder de pronto essa pergunta. Eu vou dizer aquilo que me parece ser o apropriado, que sejam segregadas essas operações, porque não haveria acumulação, dado que tem uma operação que é não incidente, que é o comodato, e tem a operação normal de remessa em consignação. Então, eu não sei se dá para acumular na mesma nota. Eu sempre vi isso acontecer em notas efetivamente segregadas. Mas fico devendo uma resposta mais aprofundada. E, Davi, se puder anotar quem fez essa pergunta direitinho para a gente poder responder com maior fundamentação se dá para acumular essas operações na mesma nota ou não, Uhum, de deixar para a gente rever esse ponto. perfeito. Bom, sigamos aqui. Doutora, só para reforçar, nota de faturamento para o hospital. E depois de alguns dias, o hospital informa que deveria ser para o CNPJ do convênio. Entre parênteses, já passou do prazo de cancelamento da nota fiscal de venda, tanto Cefaz quanto extemporâneo. Não, peraí, vamos voltar aqui, gente. Só para reforçar, nota de faturamento para o hospital e depois de alguns dias ele informa que deveria ser para o CNPJ do convênio. Já passou o prazo de cancelamento da nota fiscal de venda, tanto Cefaz quanto extemporâneo. Fazer devolução simbólica. Não, peraí. Eu vou pedir para a Poliana. Eu tentei ler duas vezes aqui, gente, mas eu não consegui entender aqui a pergunta. Então, Poliana, se você estiver aí e puder abrir o seu microfone e fazer essa pergunta, por gentileza, aí vai Tá facilitar a nossa vida aqui. tá Por bom, favor. boa tarde. A minha pergunta foi para reforçar, na verdade, eu acho que você respondeu, mas eu não consegui entender direito. Fazemos faturamento para o hospital, depois de alguns dias ele fala que deveria ser para o convênio. Já passou o prazo de cancelamento aqui em São Paulo, por exemplo, de 24 horas, e o extemporâneo de 20 dias, que seriam 480 horas. Nesse caso, eu faria uma devolução simbólica com CFUP 1919 e depois uma outra nota de venda de consignado? Não, eu disse que esse ano, né, a gente passou a ter um novo convênio não, um novo ajuste CNF, que tratou de opções diferentes para cancelamento de nota fiscal, que não se limitam àquelas 24 horas do Estado, tá? Uhum. Teria que pegar o texto desse ajuste CNF direitinho para entender ali quais são as exigências, porque não vale para todos os casos. Então, não sei dizer de bate-pronto se a gente conseguiria aplicar esse ajuste, ou se a gente não conseguiria aplicar esse ajuste para fins de ter o efeito de anular aquela operação que aconteceu, tá? Então, existe a possibilidade e a gente pode rever esse ajuste.
Ponto. Mas vamos supor que essa operação não esteja enquadrada nesse novo ajuste que tratou desse efeito de anular as operações anteriores. Se passou o prazo de cancelamento da nota fiscal, eu vejo que a gente tem apenas duas opções de lidar com essa realidade. Ou a gente vai dizer para o hospital que o convênio deve pagar com a nota que foi emitida contra o hospital, e aí a gente mantém a nota, o que é bastante difícil comercialmente, mas que não seria um impeditivo fiscal. Segundo, a gente emite a nota correta contra o convênio e não cancela essa que foi emitida contra o hospital. E aí, esta nota emitida contra o hospital, a gente precisa procurar a Cefaz, abrir um processo similar à denúncia espontânea, explicar para a Cefaz que a nota foi emitida de forma errada, que eu acabei emitindo contra um CNPJ que não era o destinatário da operação, que o destinatário correto é o convênio. Aí eu mostro a nota que eu já emiti contra o convênio, que é o efetivo destinatário, e eu peço autorização para então fazer o cancelamento e as retificações inerentes ao cancelamento dessa nota. Acaba sendo o único procedimento que viabiliza que a gente neutralize esses efeitos relativos à nota fiscal que foi emitida contra um CNPJ que não é o correto. É uma Tá. droga. É que isso daí também envolve estoque, né? A gente acaba não tendo muito um estoque para poder fazer o faturamento. Mas tá joia, eu vou. Mas é importante também, Poliana, entrar em contato com o hospital quando ele faz esse apontamento. Olha, consegui autorização, não vai ser mais, né, em conta hospitalar, vai ser direto contra o convênio. Pedir que o hospital, lá na manifestação do destinatário, flague o desconhecimento da operação, flague que a operação não ocorreu, que a gente emitiu contra ele, mas que aquela operação não ocorreu, porque isso é importante para a gente conseguir a neutralização dos efeitos daquela nota. Tá joia, doutora. Obrigada. Vou pegar uma pergunta aqui da Joyce, que ela traz a figura do operador logístico, né? Ela coloca o seguinte, doutora: como enquadrar o ajuste quando utilizamos o operador logístico? Hoje operamos com remessa para armazenagem, o operador logístico transporta nossas mercadorias com nota fiscal de remessa do operador. Bom, eu vou responder isso de uma forma simples, tá? Mas às vezes a gente tem que botar um olhar um pouquinho mais crítico em cima da operação. Agora, Uhum. veja, a gente começou falando do ajuste CNF, das operações que estão previstas dentro do ajuste CNF. Se você trabalha com um operador logístico, você vai fazer uma remessa que não é a remessa do ajuste CNF. Então, a gente está falando de uma operação que ela não está abarcada por esse ajuste. Uma operação de remessa para armazenagem, uma operação de remessa para depósito, uma operação cujo destinatário não é o hospital e não é a nota de remessa prevista no ajuste, a gente nem vai preencher os campos da mesma forma, porque lembra que quando a gente tem ali a nota de remessa explicada, tem inclusive um campinho que a gente vai botar remessa por conta do ajuste CNF 2 de 24. Se eu estou mandando para um operador logístico, eu estou fazendo uma remessa para depósito, eu estou fazendo uma remessa de armazenagem. Então, eu entendo que nesse caso a gente estaria praticando uma operação que não é a operação que está prevista no ajuste. Ok. Tem uma pergunta aqui do meu amigo Rodolfo. Eu vou convocá-lo aqui porque é uma pergunta bastante extensa. O Ai, Rodolfo ou meu o Brás Deus. também. Socorro. Você está aí, Rodolfo? Boa tarde, boa tarde. Conseguem me escutar? Sim, Sim, perfeitamente. Perfeito. Eu e a doutora Helen, nós já trocamos alguns e-mails ao longo desse ajuste CNF, que está dando bastante dor de cabeça. Então, aí eu quis exemplificar duas situações que nós temos rotineiras. Virada de mês. Quando a gente envia para o hospital o material, a gente emite a nota fiscal de consignação. Então, a cirurgia é no dia 1º, nós emitimos a nota no dia 30 para entregar, e essa nota fiscal e esse material só retornará no dia 2, consequentemente. Então, do que foi utilizado, ok, 180 dias, mês de competência, beleza. E o material que não foi utilizado? Como que fica a questão do ICMS referente a isso? Porque estão gerando cobranças de ICMS que antes do ajuste não se gerava, porque era isento a operação. E hoje se gera. Então a gente paga muito ICMS na empresa, principalmente nessas viradas de mês. Já deram algumas já
bem significativas, porque a contabilidade falou, ó, era do mês passado, você emitiu no dia 30, deveria ter emitido a nota fiscal de retorno no dia 30 também. Por que você está voltando no dia 2? Ó, porque a cirurgia aconteceu no dia 1º. Não, então é mês seguinte, você deve pagar. Aí fica essa bola indo para lá e para cá. Até aí, ok, porque gera um crédito e nós abatemos isso, vai indo. Só que como os valores que a gente emite nota fiscal para o hospital, o pessoal até citou na conversa, são bem acima, para significar um valor daquele valor de venda, enfim, do jeito que o setor faz. Então, o ICMS embutido nisso é muito alto para fazer a recuperação de crédito posterior. Aí a segunda situação, muitas das empresas trabalham em estados que permite movimentação entre os próprios estados. Nós estamos em Brasília e nós operamos algumas vezes em Goiás. E aí nós fizemos essa operação no Goiás. O que o Goiás falou para nós, para nossa contabilidade? Vocês devem pagar a GNRE do envio do material, ou seja, do valor cheio do consumível, e depois vocês recuperam através de crédito. Porém, para vocês recuperarem o crédito, vocês devem ter uma unidade da sua empresa dentro do Goiás. Obviamente que nós não temos. Então, aí gerou uma dúvida. Aí o escritório de contabilidade falou, ó, paga, mas depois a gente vê como recupera. Enfim, tá bem complicada a situação. Obrigado pela oportunidade de esclarecer aí e ajudar também os colegas. Imagina, a sua dúvida com certeza é pertinente para outras empresas que estejam operando, porque a gente está aqui no mesmo segmento, então toda dúvida é uma dúvida bastante válida. Em relação à primeira colocação do ICMS, veja, quando você faz uma remessa para o hospital, você destaca ICMS na nota. Esse ICMS destacado na nota, ele significa ICMS a pagar. Então, se eu mandei 100 itens para uma cirurgia e 5 foram consumidos, eu vou ter destacado na nota ICMS referente a 100 itens, e não só os 5 consumidos. Se a gente consegue voltar os 95 fisicamente dentro da mesma competência que a gente fez a remessa, eu vou ter uma parte significativa desse ICMS que eu vou diminuir. Eu destaquei a pagar ICMS em relação a 100, mas eu estou destacando ICMS no retorno de crédito em relação a 95. Porém, eu fico ainda com esses 5 pendentes, porque é uma remessa que eu fiz e eu não estou fazendo o retorno simbólico dos 5 que foram consumidos, porque eu ainda não tenho autorização de faturamento. Algumas empresas podem até fazerem esse retorno simbólico, mas daí ela tem que faturar na mesma competência. A maioria tem deixado no hospital esses 5. Isso faz com que a gente chegue lá no final do mês e tenha um volume grande de ICMS a pagar de todos esses itens que foram consumidos, mas que a gente não pôde retornar simbolicamente. Além disso, pode ter um agravante. Imagina que nessa cirurgia, que a gente tinha lá agendado para o dia 1º, a gente fez a remessa no dia 31, destacando o ICMS dos 100 itens. Se no dia 2 eu volto 95, eu até vou ter crédito de 95, mas só para o ICMS que vai fechar no outro mês. Para o ICMS de agora, se eu fiz essa remessa no dia 31, eu vou pagar ICMS em cima de 100. E não tem como mudar essa dinâmica, a não ser que você faça uma remessa menor. Não tem o que fazer de diferente. Então, as cirurgias que estão agendadas para o dia 1º ou para o dia 2, são cirurgias que às vezes a gente tem que pensar como a gente vai fazer essa remessa. Se a gente quer remeter no mesmo dia 1º, à 1 da manhã, ou se a gente vai remeter no dia 31, às 5 da tarde, e aí ter um problema de fluxo de caixa. Não é que está cobrando mais ICMS, mas é que não deu tempo de fazer o retorno. Pode levantar a mão no Zoom. Segundo ponto, e esse me parece ser bastante oportuno, porque por meio da consulta Braide chega muito questionamento nesse sentido, diz respeito às operações interestaduais. Primeiro ponto que a gente tem que ter presente é que operação interestadual é operação que envolve a efetiva remessa do produto físico que saiu de um estado e foi para outro. Não é quando a fonte pagadora está em outro estado, mas é quando a gente está remetendo fisicamente o produto de um estado para o outro. Então, se isso acontecer, você está no Distrito Federal e fez a remessa para Minas Gerais, por exemplo, quando essa remessa ela é feita,
ela é feita como se tivesse sendo destinada a um não contribuinte. É como se você estivesse mandando para uma pessoa física ou para uma venda online ou qualquer coisa do gênero. Você vai destacar na sua nota fiscal o ICMS do seu estado, Distrito Federal, que é o ICMS interestadual, e você vai ter que destacar o DIFAL nessa nota que está indo com o produto. E esse DIFAL, ele é chatinho, ele não é simples. Então, quando a gente tem uma operação ou outra de vez em quando, tudo bem a gente se submeter a esse procedimento de pedir para o Estado que faça a devolução, mas isso tem um impacto no fluxo de caixa. Quando você tem uma operação, um volume que justifique esse cuidado, sei lá, mando 2, 3 cirurgias por mês, já me parece que a gente tem aqui um fluxo que necessitaria fazer uma inscrição estadual. Você não precisa abrir uma filial no outro estado, mas você precisa chegar naquele estado e pedir uma inscrição estadual, porque daí você não precisa pagar fisicamente o DIFAL, você vai fazer a mesma questão de débito e crédito que você faz com o seu ICMS, porém com o DIFAL daquele estado específico. Então, você vai fazer a apuração do quanto de ICMS você tinha destacado na nota quando você mandou, quanto desses produtos efetivamente retornaram para compensar uma coisa com a outra, e assim você vai ter esse ajuste no DIFAL que não vai envolver esse problema de fluxo de caixa. Então, a sugestão que se tem é, para estados com os quais você opere com maior frequência, mandando produtos para o hospital, é procurar aquele estado, fazer uma inscrição estadual para poder fazer esse ajuste de débito e crédito em remessa e retorno. Muito bom. Eu queria chamar aqui ou o Jonathan ou a Thalita, isso, da empresa RCL, para falarem um pouquinho desse prazo de 72 horas. Eu não. Se vocês citaram um ajuste aqui 14 de 24, então se puderem formular essa pergunta ou complementar alguma resposta aqui, por gentileza. Olá, Davi. Boa tarde, pessoal. Boa Bom, tarde. então, a gente tem bastante casos, né, que o faturamento, ele fatura contra o hospital e depois de muitos dias, tipo, a gente tem o retorno. Inclusive, eu tive um agora nesse exato momento, o comercial está pedindo para cancelar uma nota fiscal que foi emitida no dia 18. E já se passou o prazo aí de 72 horas do ajuste que a Hela menciona. E a gente está de mãos atadas aqui de saber como que a gente pode anular essa venda, né? E acredito que, no meu ver, a gente poderia, sei lá, fazer o retorno no 1.202 e fazer uma nova venda, mas o ajuste ele não fala que a gente pode fazer isto, né? E a gente gostaria de... E a recusa formal também, né? Jonathan, deixa eu perguntar para você o seguinte: esse hospital já fez a recusa? Porque eu posso estar dizendo bobagem agora, mas eu tenho a impressão de que o prazo de 72 horas para anular essa operação, para poder fazer o retorno simbólico, é da não entrega ou da recusa. Se o hospital fizer a recusa agora, você pode desfazer essa operação ainda dentro dessa competência. O hospital fez a recusa? Ele formulou somente por e-mail, né, para a equipe comercial que para fazer a recusa da nota fiscal. Mas de fato essa mercadoria já foi entregue, né, foi consumida e tudo, já está até implantado no paciente. Mas está implantada antes da emissão da nota para o hospital. Vamos combinar que esse é o padrão Sim, normal. Mas a questão é na própria operação de faturamento em que foi identificado o erro, me parece que o hospital teria que utilizar aquela manifestação do destinatário e formalizar a recusa na manifestação do destinatário, para que você pudesse utilizar essa opção de cancelamento do ajuste CINEF 14. Você que mencionou, eu não estava lembrando o número do ajuste CINEF, mas é o ajuste CINEF isso. 14 de 2024, que ele prevê um prazo de 72 horas da recusa ou da não entrega, né? Então, utilizar essa manifestação do destinatário, eu acho que acaba sendo o melhor caminho. O problema a gente tem quando extrapolou o prazo da manifestação do destinatário. E aí me parece que a única opção que a gente teria é, de fato, procurar a Cefaz para regularizar o cancelamento dessa nota ou a anulação dos efeitos dessa nota, porque senão não tem outro caminho. A maioria dos casos que a gente tem já passou o prazo de 72 horas.
Acho que é grande parte das perguntas que o pessoal está fazendo aqui é referente a esses cancelamentos que já passaram o prazo e, infelizmente, eles não fazem a recusa também. Mas daí você tem que dizer para o hospital, eu não posso faturar contra o convênio se você não fizer, não formalizar a recusa na nota. Os hospitais às vezes não sabem mexer nesse programinha, gente. Quem trabalha Mas com... dentro do prazo, né, de 72 horas, né? Não, 72 horas é após a manifestação do destinatário. Ah, tá, entendi. Então, assim, Entendi. quando o hospital manifesta lá a recusa da operação ou a não ocorrência, aí você tem 72 Ah, horas. perfeito. Agora entendi. Tá certo, muito obrigado, Dela. Imagina. Valeu, Jonathan. Bom, vamos avançar aqui, a gente já está quase chegando ao final. Muitas perguntas específicas, né? Eu queria avançar para um bloco aqui, doutora, que é o comodato. Eu acho que a senhora já respondeu, mas tem uma pergunta aqui, se esse contrato de comodato é para todo o procedimento ali, né? Então, eu enviei o material, precisa esse contrato. E uma outra questão relacionada a isso, que envolve o posicionamento da Braille, é que a gente já recebeu muitas solicitações se a Braille poderia disponibilizar um contrato, né, um termo que seja, né? E vocês sabem do nosso posicionamento, pessoal. A Braille é sempre muito solícita, a gente sempre quer ajudar, mas dentro do limite do que a gente pode, né? Eu, enquanto executivo aqui, a gente não pode criar nenhum tipo de, né, não posso criar nenhum tipo de liability aqui para a associação. O nosso grande receio é disponibilizar um instrumento jurídico e, de repente, né, acontecer algum problema e isso respingar também na associação. Então, respondendo de forma muito objetiva, a gente não pode disponibilizar esse termo, tá? Porque vocês sabem, a Rela sempre conversa com vocês, converse com o contador de vocês ou também com alguma consultoria jurídica, incluindo também a doutora Rela, para fazer esse tipo de solicitação, tá? Bom, e aí eu volto para você com relação ao comodato, Hela. Tá. Operação de comodato, ela é usual no segmento, a gente movimenta bastante, e aqui entram aquelas questões de cuidado que a gente tem que ter. Primeiro, cuidado. Se a gente vai fazer uma operação de comodato, esse item que nós estamos comodatando, ele tem que estar no ativo imobilizado lá da empresa. Eu não posso fazer comodato de produto sob pena de daqui a pouco a gente estar desvirtuando a própria noção do ajuste CNF. Então, primeiro, conferir se de fato os produtos estão no nosso ativo imobilizado para serem comodatados. Segundo, tem que ter contrato. Como eu disse antes, pode ser um termo guarda-chuva com os hospitais com os quais a gente se relaciona, pode ser um terminho simples de aceite, quando a gente manda o motorista junto com o material comodatado para o hospital, quem recebe não tem que assinar a nota, assina junto o termo de aceite do material incomodato. Se um dia a fiscalização bater, a gente tem esse aceite. Se a gente tem um contato comercial dentro do hospital relevante, a gente faz um termo de comodato, ele assina de forma eletrônica, a gente salva, mas a gente tem um subterfúgio para mostrar que existia sim um ajuste, um combinado entre a empresa e o hospital, que haveria o comodato de instrumentais. Então, não existe uma fórmula obrigatória. A única coisa que é importante é que a gente consiga evidenciar que todas essas relações de leva produto, leva instrumental, traz instrumental, leva instrumental, traz instrumental, está dentro desse guarda-chuva de comodato que a gente acabou combinando com eles. E essa exigência de contrato, isso tem me chamado muita atenção. A partir desse ajuste 2 de 2024, pelo canal de consultas da Abraide, vi um sem número de perguntas em relação à necessidade do contrato de comodato. Mas, pessoal, o nosso buraco é um pouquinho mais embaixo. A exigência do contrato de comodato já estava lá no ajuste 11 de 2014 para salvaguardar essas operações de comodato e muitos fiscais, já há anos atrás, não é de agora, exigindo a comprovação do contrato de comodato para validar as operações que foram feitas com CFOP de comodato. Então, assim, é um cuidado que a gente pode ter, não precisa ser pesado, não precisa ser para afastar a operação comercial,
mas a gente precisa desse contrato de comodato. Perfeito. E tiveram várias manifestações nesse mesmo sentido, doutora, que é a questão do ajuste CNF barra retenção de faturamento, né? Muitos interpretaram, ou melhor, alguns, né, interpretaram que poderia ser um alívio em relação à retenção de faturamento, e um sem número aí interpretou também que isso não é o novo ajuste, ele traz mais obrigações do que alivia essa questão da retenção de faturamento, né? Qual que é a tua percepção com relação a isso? Eu acho extremamente injusto, mas independentemente de achar injusto, a gente tem que saber o tamanho do risco que a gente está correndo e se a gente está disposto a correr esse risco ou não. Então, como é que eu enxergo essa questão e como é que eu tenho orientado as empresas com as quais eu tenho um relacionamento mais próximo? A primeira questão que a gente precisa ter presente é, quando a gente faz uma remessa em consignação para o hospital, ou o hospital vai nos devolver, ou a gente vai presumir que aquele item foi consumido. Quem é que recebeu o nosso produto? Não foi o hospital? Foi. Se eu tiver que entrar com uma ação de cobrança e demonstrar que houve a entrega da mercadoria, eu não tenho que pegar a nota de remessa que foi para o hospital e que está assinado lá o recebimento? Sim. Então, veja, o nosso primeiro relacionamento e o primeiro responsável nessa operação é o hospital. Só que às vezes o hospital não tem interesse em ter gente qualificada, em se envolver em efetivamente dar um retorno adequado para a gente. Logo, a gente precisa avisar para ele: hospital, olha só, eu fiz uma remessa para você, já faz 30 dias, ou você me devolve, ou eu vou presumir que você perdeu a minha mercadoria e eu vou faturar contra você. Chegou 60 dias, a gente reitera esse comunicado. Por quê? Porque se ele não devolveu o produto para a gente, é sinal de que ele usou. E se a gente não tem autorização de faturamento de um terceiro, né, ou seja, hospital, ou você me informa a autorização de faturamento do Bradesco, da Sul América, da Unimed, que vai ser a fonte pagadora, ou eu vou faturar contra você, ou me devolve o produto, a cirurgia aconteceu no hospital. Então, me parece que aqui a gente tem que se antecipar um pouco a essa falta de estrutura e muitas vezes falta de vontade dos hospitais de manter uma organização melhor em relação às nossas operações e dizer assim: hospital, você tem tantos dias para devolver o meu produto, ou para me informar contra quem eu vou faturar, né, com a respectiva autorização de faturamento. Se o hospital não devolve nem informa, a gente fatura contra ele em uma ação de cobrança, a gente tem excelentes chances de ganhar esse faturamento contra ele. Porém, a gente não quer desgastar essa relação comercial, e eu entendo isso, que isso gera um desgaste no relacionamento comercial. Então, o melhor é sinalizar para o hospital antes: olha, se você não se mexer para conseguir autorização de faturamento, eu não vou ter outra opção senão faturar contra você, porque eu tenho aqui um recebido, você assinou que recebeu essa mercadoria. A gente vai ter que utilizar essa pressão. E se a gente não utilizar, vai chegar nos 180 dias, os hospitais não estão preparados, outras empresas não vão estar preparadas, e aí, gente, começa um samba. E sabe quem é que vai pagar a multa? A gente. Porque o hospital não é contribuinte do Estado. O hospital não é solidário nessa relação. O plano de saúde não está nem aí para a existência dessa relação. Mas a gente tem uma relação com o fisco. E o fisco está dizendo: vocês têm 180 dias para fazer o retorno simbólico e vocês são obrigados a faturar na mesma competência. Se a gente não fizer, quem vai sofrer somos nós. E aí entra uma questão de escolha e risco. Eu tenho o fisco que me controla e me multa, e eu tenho um relacionamento comercial com o hospital e plano de saúde. Contra quem a gente vai querer brigar? Me parece que é melhor a gente preparar o terreno com os hospitais antes e ajudá-los a tê-los do nosso lado para eventualmente forçar os planos de saúde a autorizarem tempestivamente os faturamentos, ou de fato a gente vai ter problema quando chegar no dia 180. Já estamos no dia 90 das notas que foram emitidas em janeiro, tá? Doutora, obrigado aí pela clareza, pela apresentação. É complexo, né, pessoal? A sensação de que a gente tem aqui é que tem um problema para
cada solução apresentada, né? Muitos de vocês se manifestaram falando, a Braille não tem se movimentado em relação aos hospitais. A gente tem se movimentado sim, tá? Até o Rafa aí da IOMED comentou isso, da necessidade de conversarmos com os hospitais, com os planos de saúde. Eu, o Sérgio Rocha, nosso presidente, até a doutora Hela, a gente tem procurado alertar não somente os nossos aqui, mas também os outros elos da nossa cadeia de valor que eu mencionei no começo, participando de eventos, até participei de um painel com o Rafa aí, que se manifestou no Congresso de Dispositivos Médicos de Auditoria, de DNI, do qual também estava a Abrange. Enfim, a gente tem procurado alertar. Tivemos um contato recente, e agradeço a Luciana por disponibilizar isso, com alguns hospitais também, sobretudo os hospitais que compõem a AFIP, Associação dos Hospitais Filantrópicos Privados. São poucos hospitais, mas a gente conseguiu fazer. Eu achei muito importante esse movimento de apresentar o ajuste CNF de uma forma muito transparente, e a doutora Hela também respondeu algumas dúvidas. E a gente fica também, pessoal, assim, à disposição de vocês, no sentido assim, olha, Davi, conversei com esse hospital, não deu certo, de repente a gente tentar, né, e essa proposta do Rafa é muito interessante, tentar fazer esse fórum com outras entidades. O ponto o grande desafio se eles aceitarem, né? A gente tem utilizado aí da mídia, enfim, de vários recursos para conseguir convidá-los, mas nem sempre é fácil garantir a participação deles, né? Mas a doutora Hela falou muito bem do que a gente pode fazer individualmente também enquanto empresa. Podem ter certeza aí que a associação de forma coletiva tem se movimentado, tá? Vamos seguir aqui. Faltam 4 minutinhos, pessoal. Sei que tem várias dúvidas. Eu vou depois acessar de novo aqui o nosso chat, tentar fazer esse filtro e aquelas que não foram respondidas, a gente faz aí uma nova rodada de perguntas, um novo fórum, a gente responde individualmente, tá? Deixa eu ver aqui. As autorizações de faturamento estão atreladas geralmente aos portais, eles não respondem e-mails e quando faturamos sem autorização, eles não pagam. Bom, aí é uma dificuldade do sistema, né? Enfim, não está muito atrelado ao ajuste. Mas, de novo, eu volto para o ponto que me parece que, pela dicção do ajuste, o maior fundamento que nós teríamos é de faturar contra o hospital que recebeu a mercadoria e que não está nos devolvendo, né? Então, contra o hospital a gente poderia. Agora, contra o plano de saúde que não autorizou, e vou dizer para vocês, olhando o manual de fornecedor, o manual de fornecedor de Sul América, manual de fornecedor da Unimed, manual de fornecedor do Bradesco, tive a oportunidade de ler na maior parte desses manuais de fornecedores, a partir do momento em que a gente se dispõe a fornecer para esses planos, lá está claro que se não houver pedido, por exemplo, dentro de um ano, eles não pagam mais, quem paga é o hospital. Assim, o plano de saúde ele é secundário nessa operação. O nosso relacionamento primeiro, infelizmente, é com o hospital, que talvez seja também um elo fraco nessa briga de gigantes das operadoras dos planos de saúde, mas a gente precisa, me parece, ter um relacionamento muito transparente com o hospital aqui e ter uma conversa séria com os hospitais e dizer assim, amigo, vai chegar o dia 180, eu vou retornar porque eu não posso não retornar e eu vou faturar. Se você não tiver Uhum. viabilizado para mim a autorização de faturamento de um terceiro, quem recebeu o produto foi o hospital. Eu vou acabar faturando contra o hospital, que é contra quem a gente tem evidência de fornecimento e que se recusou a fazer a devolução do produto que a gente havia consignado lá. E do ponto de vista ideal, a gente deveria ter um contratinho de fornecimento para nos deixar um pouquinho mais seguros nessa relação. Perfeito. O Wellington, ele vai nessa linha, doutor, ele coloca o seguinte: doutrinar os hospitais será o desafio, mas já estamos
já estamos encaminhando comunicados desde agosto e nas cotações mencionamos a obrigatoriedade do ajuste. Eu acho que é nessa linha mesmo. Cada empresa, a empresa também reforçar a necessidade da conformidade com o ajuste, né? Doutora, prometo que é a última pergunta, tá? A gente já está aproximando do final aqui. É a pergunta da Andrea. Sobre o comodato, somos obrigados a utilizar ou podemos utilizar a operação de remessa para uso fora? Ela coloca aqui CFOP 554. Só a gente tem que. Eu não tenho familiaridade com essa operação sugerida. Agora, existe uma legislação específica, não opcional, para o PME. Adianta eu pegar uma legislação genérica, ou uma legislação de café, ou uma legislação de supermercados, quando na verdade existe um ajuste específico para o PME? Se a nossa operação não está enquadrada no ajuste, ou se a gente está tratando de outros produtos que não a PME, ou se nós temos uma situação específica que não está prevista, essa questão, eu fiz uma remessa para um operador logístico, fiz uma remessa de armazenagem. Isso está fora do ajuste. Agora, quando eu quero fazer exatamente o que está no ajuste, com o produto que está previsto no ajuste, dentro do objeto de abrangência do ajuste, tentar chegar em uma operação diferente, a menos que haja uma justificativa comercial, eu vejo como um movimento arriscado. E aí é uma decisão de assunção de risco. Perfeito. Doutora, muitíssimo obrigado mais uma vez. Excelente. É muito bom que eu acho que a gente avançou em relação ao outro webinar, né? As dúvidas, elas foram dúvidas mais da operação, né? Acho que a gente já passou daquela fase conceitual, avançamos, que é importante, né? Demonstra que as empresas estão se movimentando também. Estamos cientes, pessoal, do desafio que a gente tem em relação aos clientes, tá? Aos hospitais, temos procurado aí nos aproximarmos, né, dos hospitais e das operadoras de planos de saúde. Contem com a gente nesse sentido. De novo, questão de dúvida, manda para mim. A gente tem um canal oficial, né? A Débora me lembrou aqui, o consultas@braide.com.br. E aqui, desde já, agradeço a doutora Hela e também ao doutor César por responderem aqui as dúvidas de uma forma muito rápida. E a gente fica à disposição, tá? De todos vocês e agradeço aí mais de 200 participantes, estamos agora com 157, então muito bom. Obrigado e uma boa tarde a todos. Um abração. Obrigada, gente. Boa tarde aí para todo mundo.